Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Temos visto então o número de irmãos aumentando também pela manhã e nós louvamos a Deus por isso. Estamos vendo aqui Paulo Dene. Seja bem-vindo mais uma vez, Paulo Dene. Paulo Dene foi o primeiro, a ser diagnosticado, oficialmente com Covid e está recuperado, está junto conosco. Louvado seja o nome do Senhor. É de Jânia, aí também. Deus abençoe grandemente. Vamos estar nos lembrando também de Ivani, e está se recuperando. Não sei se já saiu da enfermaria, não é? Daquela situação que ela estava mais. O caminho era um caminho de recuperação, né? Tivemos também a recuperação plena também do nosso irmão Caio, né? E nós louvamos a Deus por isso, né? E devemos então permanecer com os mesmos cuidados, né? Eu estava conversando aqui com Lucas e Mariana sobre permanecermos então com o devido cuidado, até porque o número, de infectados tem aumentado. Naturalmente precisamos continuar com o mesmo cuidado, com as mesmas práticas, de higienização, para que a gente possa ter um mínimo, ou entre nós podermos não contar mais com pessoas que venham a
contrair esse vírus. Mas estamos firmes na caminhada, confiantes, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. E com esta certeza nós continuaremos adorando Ele, nos reunindo como igreja para buscar a sua face. Nós louvamos o nome do Senhor por isso. Então nós queremos começar o nosso culto nesta manhã louvando o nome do Senhor com os salmos e hinos 138, achei um bom amigo. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor com estes salmos e hinos. Graça e paz, irmãos. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha como assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei, nele tenho que me abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro santo coração. Que o mundo me abandone, siga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem abandonará, se fiel, obediente a me viver. Em torno a mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face possa ver. Nos céus então entrando, na glória ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Ezequiel 37, do versículo 11 até o verso 14. Acompanhe-me então na sua Bíblia, mesmo assentados, passamos esta leitura. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que vos abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis,
e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã. Te agradecer por termos nos levantado. Agradecer pela noite de sono. Senhor, a noite foi tranquila. Dormimos em uma cama. Senhor, nos levantamos, tomamos um café, tomamos um banho. Senhor, estamos com saúde. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer. Te agradecer, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecer porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso bom pastor. Bendito seja o Teu nome. Te agradecer porque não estamos sós neste mundo. Porque não somos como os demais, sem esperança, como diz a Tua palavra. Porque um dia a luz do Evangelho nos alcançou e nos trouxe esperança. Bendito seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos reconhecer que se estamos aqui de pé, é a Tua bondade, a Tua misericórdia. E por isso, ó Deus, recebe a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração nesta manhã. Senhor, precisamos da Tua bênção, para que de fato este tempo de adoração como Tua igreja reunida seja, ó Deus, agradável ao Senhor e seja uma alegria, um renovo nas nossas vidas. Por isso eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha nos abençoar, enchendo os nossos corações de alegria, de fervor, de dedicação neste tempo de adoração. Senhor, leva cativo o nosso pensamento, que toda distração, que todo sentimento, ó Deus, contrário à busca da Tua face, Senhor, tenha misericórdia, que Teu Santo Espírito nos conduza para que o nosso pensamento, o nosso propósito seja somente te adorar, seja buscar a Tua face nesta manhã. Então abençoa-nos assim, abençoa a cada irmão, a cada irmã que se encontra aqui. Te agradeço, ó Deus, pelo retorno também do Paulo Odene, com Edjânia, ó Deus, pela sua recuperação plena. Te agradecemos pela recuperação plena também do Caio. Te agradecemos, ó Deus, pela grande melhora da irmã Ivani. Deus, nós louvamos o Teu nome e queremos Te pedir que o Senhor continue sustentando o Teu povo, sendo misericordioso com o Teu povo, mas acima de tudo, ó Deus, nós precisamos do renovo do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Pedimos assim, ó Deus, a Tua bênção, seja misericordioso com as nossas vidas. Senhor, queremos também confessar os nossos pecados, porque sabemos, ó Deus, que de fato somos pecadores contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor por meio de palavras, de ações, de atitudes, de pensamentos, Senhor. E sabemos e reconhecemos, ó Deus, que de fato nem sempre temos Te agradado. Muitas vezes, ó Deus, temos tido atitudes, pensamentos e ações que vão de encontro à Tua palavra. E queremos Te pedir também que o Senhor nos perdoe, que o Senhor possa purificar-nos dos nossos pecados, mas que o Senhor também nos dê consciência de pecado, Senhor, de maneira que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, seja sensível para perceber, ó Deus, a grande necessidade que temos do Senhor, de reconhecermos, ó Deus, as carências que temos em relação ao Senhor. Não nos deixe, Senhor, sermos tomados por qualquer sentimento de autossuficiência,
nas nossas vidas, mas que estejamos verdadeiramente lembrando-nos permanentemente daquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo, operando em nossas vidas, porque a Tua palavra nos diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e fazemos o Senhor também mentirosos. Então ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos a nossa dependência do Senhor e assim vivermos vida, ó Deus, verdadeiramente, como diz a Tua palavra, que são bem-aventurados os pobres de espírito. Abençoe-nos assim. Senhor, nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: Amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor com alegria, porque se hoje nós estamos vivos, se hoje nós estamos aqui, é porque Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E é por causa desse sacrifício que hoje nós temos acesso à vida eterna. Amém? Pela cruz
aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado no seu amor. Continuando ainda adorando ao Senhor, nós vamos também consagrar nossos dízimos e ofertas. Quero convidar nosso irmão presbítero Paulo Mesquita para nos auxiliar no recolhimento então dos dízimos e das ofertas neste momento, quando Lucas e Mariana continuarão louvando o nome do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Diz que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Podemos sentar, queridos? Vamos agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Essa canção diz que minhas provações não são maiores que o meu Deus, né? Eu me lembro daquele versículo. Paulo escreveu a carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, quando ele diz que não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas próprias forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que vocês possam suportar a essa tentação. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. E nós precisamos estarmos lembrados desta promessa do Senhor na nossa caminhada, nas nossas lutas, nas provações, nos desafios da nossa caminhada. Não importa a área,
em que essas provações cheguem. Precisamos sempre estarmos diante do Senhor, pedindo a Ele força, pedindo a Ele renovação, para que possamos estar firmes e vencermos todas as lutas, todos os desafios que muitas vezes se apresentam diante de nós como provações e como tentações. Mas o Senhor continua fiel, nos dando condições, nos fortalecendo para isso. Vamos orar. Nós bendizemos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, o privilégio que temos de louvar o Teu nome, de engrandecer o nome do Senhor, de reafirmar a nossa fé no Senhor. Obrigado, Senhor. Nós estávamos numa condição de escravos do pecado, estávamos dominados. Tua palavra nos diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos para fazer apenas o desejo da nossa carne. Estávamos sob a influência do príncipe deste mundo. Éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor nos levou até Cristo Jesus. O Senhor nos revelou o Evangelho. E o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho. Reino de paz, de amor, de justiça e mansidão. Bendito seja o nome do Senhor. Trouxe perdão para as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a nos lembrarmos de quem éramos, de maneira que isso possa nos trazer a consciência sempre da Tua bondade, da Tua misericórdia, de maneira que quando as situações forem difíceis na nossa vida, nos lembremos que o Senhor nos resgatou com mão poderosa, o Senhor nos libertou, o Senhor nos fortalece, nos reanima. Em Ti há alegria, a força, a renovação. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que foram colocados no Teu altar, Senhor, que foram consagrados ao Senhor. Nós queremos Te agradecer e pedir a Tua bênção continuada sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Ó Deus, que o Teu povo esteja assim, sendo instrumento em Tuas mãos, para que a Tua obra cresça, para que o Teu reino, ó Deus, se expanda sobre esta terra, que o Senhor nos dê o privilégio de estarmos participando desta obra. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão tendo dificuldades de participarem desta obra também, financeiramente, com os recursos. Que o Senhor lhes dê condição, que o Senhor lhes dê, ó Deus, o sustento de cada dia. Sim, meu Deus, abençoa sim, fortalece-nos. Senhor, nós oramos agradecidos, agora rogamos pela Tua palavra, pedimos, ó Deus, que no poder do Teu Espírito Santo nós sejamos edificados por ela, que o nosso coração seja quebrantado, nosso entendimento seja iluminado, que o Senhor me use, ó Deus, na ministração dessa palavra, e que o Senhor esteja também fazendo com que esta palavra alcance cada coração aqui nesta manhã, mas também daqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, através desta mídia social. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor reanime. Senhor, nós oramos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade às cartas à igreja da Ásia Menor, conhecida como as cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse.
mas as igrejas, na verdade, estavam na região da Ásia, né? Estavam todas dentro da região da Ásia Menor. Nós vamos entrar agora para o capítulo 3 e vamos meditar na carta que o Senhor Jesus enviou para a igreja que se encontrava na cidade de Sardes. Capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículo 1 até o versículo 6. Essa é a quinta igreja a qual o Senhor endereçou uma carta. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Queridos, essa é mais uma carta e eu fico observando, né, as cartas da igreja do Apocalipse, das 7 igrejas às quais o Senhor destinou uma carta. Somente 2 igrejas não sofreram repreensões. Somente uma igreja não recebeu nenhum elogio. E eu fico pensando aqui, não é? Não é muito fácil de nós lermos, porque parece que essas igrejas aqui das cartas do Apocalipse, a impressão que eu tenho é que parece que elas não estão muito associadas ao nosso tempo, e eu digo isso quando nós falamos em termos de como nós, pelo menos é a experiência que eu tenho, parece que as mídias sociais, e principalmente nesse tempo de pandemia, parece que elas estão dando assim uma visibilidade maior para a igreja. Parece que há um número enorme assim de pessoas servindo ao Senhor, essa é a impressão. Parece que tem muita gente comprometida com o Evangelho. A impressão é que o Senhor tem operado e assim, está havendo, essa é a impressão que eu tenho, como se tivesse um avivamento. Não sei se é porque a gente está próximo de irmãos, colegas de ministério, e a gente está sempre acompanhando, né, o que eles estão falando. Mas quando eu olho para as igrejas aqui, e se essa palavra ela também é para o nosso tempo, então talvez eu esteja um pouco enganado, porque até agora nas cartas aqui que nós lemos,
nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele deu muita cajadada. Aquele cajado lá de Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? A gente só escuta, só entende que esse consolo é só aquele, como botam, né? Sempre Jesus, botam Jesus carregando a gente no braço, né? Aí fala, né, daquela, né? Senhor, eu vi as marcas lá na areia da praia, tu comigo mais um tempo, Senhor, eu fiquei assim, arrasado, porque teve um momento que eu só vi minhas pegadas. Não, você está enganado, não foram as tuas pegadas, foram as minhas, é que eu estava te carregando nos braços. A gente escuta muito isso, mas esquece que aquele cajado também disciplinava. O mesmo cajado disciplinava. Quando a ovelha ia saindo do caminho, ela levava uma lapada, para voltar. Com esse cajado, ele também olhava o pelo para ver se tinha alguma bicheira. Se tivesse, ele ia tratar, para ver se estava muito magra. Então, assim, o pastoreio de Jesus é um pastoreio completo. Não é como muitos estão falando hoje. Um Jesus que está sempre à disposição para nos compreender, para entender as nossas falhas, como se fosse psicólogo. Porque o psicólogo dificilmente ele vai me repreender em alguma coisa, não é verdade? Quando você vai no gabinete psicológico, ele conversa com você e tal, mas é sempre com muito respeito. Os confrontos são confrontos muito arrodeados, tentando, né, de alguma forma gerar em você alguma consciência de que talvez esse caminho não seja o melhor, mas se você quiser seguir por esse caminho, siga. O importante é você ser feliz, o importante é você estar bem, o importante é você se aceitar. E muitas vezes nós estamos falando de Jesus dessa forma, um Jesus que está tratando as suas ovelhas dessa forma. Mas quando você vê as cartas à igreja do Apocalipse, não bate bem, porque a palavra de Jesus é muito dura, irmãos. Olha para o que Jesus está dizendo para esta igreja, irmãos. Você tem nome de que vives. Eu conheço as suas obras. Você tem nome de que vives e estás morto. Essa é uma palavra dura demais, ofensiva para nós, principalmente neste tempo, principalmente com a cultura na qual nós nos encontramos. Não é verdade, irmãos? Se um pastor disser isso, ele ofende muita gente, mas na verdade é difícil para nós dizermos isso, porque nós não temos a capacidade de Jesus, mas Jesus tem. E aí ele pode dizer: você tem nome de que vives, mas está morto. Isso aqui é uma coisa séria. Jesus então ele começa mostrando para aquela igreja que ela estava vivendo uma situação que não era real. Um certo teólogo chamado Adolf Pohl, teólogo alemão, viveu mais de 90 anos, morreu há poucos anos atrás, eu acho que em 2018. Um comentário dele a respeito dessa frase, ele diz assim: fama de que vives, nome, fama, mas estás morto. Ele diz: em Sardes os cristãos estão falsamente satisfeitos e confiantes, são falsamente ativos, falsamente devotos e falsamente fiéis.
É realmente uma situação difícil. Mas é assim que Jesus se apresenta para aquela igreja. Ele diz: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aí ele vai dizer isso: eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Eu queria fazer dar algumas características da cidade, porque, como já disse aqui, isso é muito importante, porque Cristo se utiliza do contexto histórico, da história do passado da cidade, para trazer algumas lições, algumas analogias para aquele povo, aquela igreja, né? A cidade de Sardes não era uma cidade grande, mas era uma cidade rica, e ela não era uma cidade importante naquele contexto, naquele momento, mas em 700 antes de Cristo, ela foi a capital do reino de Lídia. E essa cidade, ela tinha, hoje tem poucos vestígios dela, ela tinha uma localização muito estratégica. Ela ficava em um alto de uma colina, e ela era então uma cidade fortificada. Essa condição da cidade gerava também naquele povo uma sensação de segurança muito grande para aquela população local. Era uma cidade que despertava naquele povo muito autoconfiança. Mas em 529 a.C., Ciro da Pérsia, ele conseguiu penetrar aquela fortificação. E como é que ele faz isso? Ele cercou aquela cidade por vários dias, e em um certo momento ele aproveitou o descuido dos guardas que dormiam e adentrou aquela fortificação por um buraco, o único lugar que tinha para eles conseguirem tentar vencer aquela cidade, aquele reino, aquela região. E aí foi isso que aconteceu em 529. E passaram-se alguns séculos, novamente o povo foi tomado de confiança, né, de segurança, e em 218 a cidade foi novamente atacada, dessa vez por outro império, o Império Grego, com o general chamado Antíoco Epifânio. Então a gente percebe que 2 vezes essa cidade ela foi invadida pelo descuido, pela autoconfiança, né? Pela a maneira como aquele povo vivia. A sua confiança fez com que eles baixassem a guarda. E aí nas 2 vezes foi pelo mesmo local, e encontrando os seus guardas dormindo. No ano 17, já no período de Cristo, na nossa era vigente, a cidade também sofreu um grande terremoto e gerou um prejuízo muito grande para ela, mas ela foi reconstruída novamente. Então, quando Jesus está falando aqui, no versículo 2, ele diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer." Segundo os comentaristas, essa é uma linguagem militar. A palavra "ser vigilante" era uma palavra relacionada exatamente à questão de se mantenha acordado, não durma. E imediatamente nós podemos perceber
E Jesus estava querendo trazer à mente daqueles irmãos, daquela igreja, a história daquela cidade e a maneira como aquela cidade foi por 2 vezes derrotada pelos inimigos, exatamente pelo descuido, pela maneira, pela autoconfiança, pela segurança de forma inadequada. Jesus então está advertindo àquela igreja que tivesse então novamente a atenção, a guarda redobrada. E aí a gente percebe, irmãos, como de fato uma igreja, ela não pode ser avaliada por aquilo que os nossos olhos estão vendo a princípio. Porque o que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo, é que aquela igreja, ela tinha nome, ela tinha fama, ela era conhecida na cidade como uma igreja de destaque. E não parece aqui que a ideia era por causa da riqueza. Provavelmente essa igreja tinha uma condição financeira boa também, mas parece que ela tinha fama de ser uma igreja comprometida e envolvida. Uma igreja comprometida e envolvida. A fama diante das outras igrejas era a igreja de Sardes. Eu acredito que todo pastor gostaria de ser pastor da igreja de Sardes. Rapaz, é um privilégio ser pastor daquela igreja. Rapaz, você é um pastor privilegiado. Aquele pastor, provavelmente, daquela igreja, era um pastor que também se sentia orgulhoso de ser pastor daquela igreja. E os irmãos daquela igreja também, provavelmente, se sentiam, como parece ser a prática daquela comunidade, segura, autoconfiante. Parece que aquela igreja não estava atenta à palavra do Senhor. Talvez elas tivessem esquecido o que o Senhor Jesus havia dito, quando Ele disse para aqueles irmãos que deveríamos ser simples como as pombas, prudentes como a serpente, que deveríamos estarmos atentos, vigiando e orando, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Talvez eles esqueceram as orientações de Jesus, de como eles deveriam viver. E parece que o ser humano, na medida em que ele vai ganhando alguma estabilidade, ele começa a caminhar com uma segurança, que eu acredito que essa segurança seja a fonte da nossa queda, que é achar que estamos muito bem com Deus, e que estamos numa condição muito boa, e que simplesmente parece que baixamos a guarda. Eu acredito que foi isso que aconteceu com Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu um pecado tremendo. E veja que Davi foi um homem que andou de uma forma irrepreensível durante muitos anos da sua vida. Caminhou ali pelo deserto, desde quando começou, desde quando Samuel chegou lá na família de Jessé, e vai vai ali para ungir aquele que seria rei em Israel, que substituiria a Saul. E é bom lembrar que é nessa condição que Samuel chega lá e vê o filho mais velho, e no seu coração ele diz logo assim: é esse o eleito do Senhor. E o Senhor já fala para ele: não, não é esse não. Sabe por quê, Samuel? Porque você vê
apenas a aparência, eu vejo o coração. E aí, quando não tinha mais nenhum dos irmãos ali naquele lugar, Samuel diz: não tem mais nenhum. Tem um, vai estar lá cuidando das ovelhas. Será possível que um menino desse vai ser rei em Israel? Não tem condições. Vai chamar ele. E era exatamente ele que o Senhor tinha destinado para ser rei em Israel. E a partir dali, a história de Davi, cada dia mais, vai se configurando para aquilo para o qual o Senhor tinha chamado ele. E quando você lê a história, você fica super feliz. Mas muitos desafios aconteceram. Quando ele estava caminhando dentro desse processo, Deus conduzindo Davi em cada etapa. Davi não fez nada, foi Deus que foi conduzindo Davi em cada etapa. Desde o problema que aconteceu com Saul, um problema emocional e espiritual, quando chamam Davi para tocar para Saul, e ali começa então uma aproximação. Davi deve ter ficado super assim, impressionado com aquilo. Meu Deus, eu estou do lado do rei. Eu estou do lado do rei. E o Senhor disse por meio do profeta Samuel que eu vou assumir esse trono. E ele vai caminhando. E ele entra depois como fugitivo, caminhando, fugindo de Saul e aprendendo a cada dia a depender do Senhor. E depois de tudo isso, vai vendo as vitórias do Senhor, vai vendo como o Senhor vai conduzindo todas as coisas, e o Senhor consolida o reino, e ele consegue perceber claramente a mão do Senhor conduzindo todas essas coisas. Mas aí, um certo dia, o texto diz que era período de guerra, mas Davi não foi para a guerra. Os seus soldados foram, mas Davi não foi. Parece que Davi já estava com o coração assim, muito seguro. Vou mandar as tropas, o Senhor é conosco mesmo. E naquela situação ali, Davi então baixa a guarda. Você pode se lembrar também de quando o povo estava entrando na terra prometida, e quando aquela vitória tremenda que Deus deu aos filhos de Israel em relação a Jericó, o povo ficou boquiaberto, tocaram trombetas, fizeram o que o Senhor mandou, e as muralhas se desmancharam. O povo ficou assim: o Senhor é conosco. Muita alegria, muita confiança. E aí o que acontece? Vão lutar com a próxima cidade. E o que fazem? Não precisamos muitos não. Manda somente um grupo aí. Manda somente uma parte. O Senhor é conosco, vai dar tudo certo. Autoconfiança no coração. Começou então aquela confiança. E aí em quem essa confiança? Em Deus. Veja que existe uma confiança em Deus que não é boa, porque está revelado na sua palavra. E ali o povo de Deus foi envergonhado. É claro que houve pecado. Sabemos que Acã já estava ali, tinha pego das coisas que não deveria, mas havia confiança. Josué lá na frente faz também uma aliança com os gibeonitas, e o texto diz que por que foi feita? Porque não se consultou ao Senhor. Confiança indevida. Eu creio que a igreja em Sardes, ela estava criando esta confiança no coração, e isso estava levando ela a uma condição de morte. Jesus vai dizer aqui algo muito sério para nós, irmãos.
Veja que esta igreja era uma igreja de gente morta. Versículo 4 ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas. Umas poucas pessoas. Ou seja, a maioria dos que estavam naquela igreja estavam mortas. Jesus então, ele desafia aquela igreja. Eu conheço as tuas obras, e tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Duas coisas aqui nessa parte desse. Primeiro, é a partir daqui que o irmão André, fundador de Portas Abertas, começa o seu trabalho. E depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas aqui a gente vê então que tinha um grupo que estava para morrer, estava no caminho da queda, no caminho da morte, estavam no processo, estavam para morrer. Ou seja, a igreja estava morta. Tinha um grupo que estava caminhando para essa morte, e tinha uns poucos que não contaminaram as suas vestiduras. Então aquela igreja, ela estava envolvida com o pecado. O Senhor diz aqui que essas pessoas não contaminaram as suas vestiduras. Então aquela igreja, ela estava vivendo de uma maneira que não agradava a Deus. E tinha algumas pessoas lá, uns poucos, que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras. Que maravilha! Essas pessoas estavam como que tochas no meio daquela igreja. A igreja estava morta, mas tinham homens e mulheres ali que permaneceram firmes diante daquela situação. Uma coisa importante aqui, irmãos, é que em toda igreja você vai encontrar pessoas assim. Em toda igreja você vai encontrar pessoas que estão mortas. Você vai encontrar pessoas que estão no caminho da morte. E você vai encontrar pessoas fiéis, firmes na caminhada. Como pastor, eu já batizei muitas pessoas e já vi muitos que estão longe dos caminhos do Senhor, que começaram firmes, alegres, mas que hoje dizem: eu já fui crente, eu já fui dessa igreja, eu já fui daquela igreja. E a gente pode perceber que isso é uma verdade. Você já pensou se essa igreja tivesse retido os crentes que já se converteram nela desde o começo? Eu acho que teria que ter que derrubar essa casa, derrubar essa, derrubar a outra. Não estou falando dos que morreram, não, morreram fisicamente não. Mas vocês sabem, quando eu cheguei aqui de volta, eu soube que tinha 80 e tantos jovens aqui. 80 e tantos jovens. Gabriela era do tempo desse tempo? Ela não? Morava fora. Eram 80 e tantos jovens. Não sei quantos tem ainda nesse período aqui. Vão dizer que talvez tenha sido um pastor que não soube cuidar, que não soube, que não fez as festas, que não foi animado quanto deveria, que não ajeitou como deveria. Mas na verdade, eu creio que a maioria estava morta.
ainda. Nós podemos perceber aqui, irmãos, que ser batizado e estar com o nome no rol da igreja não significa que essa pessoa tenha nascido de novo. Essa palavra, irmãos, ela é muito importante para nós. Eu estava reparando, irmãos, e aqui eu quero essa palavra que eu vou dar é uma palavra como pastor, com muito cuidado e muito zelo, sabendo fazer a distinção entre irmãos e irmãs, irmãos e irmãos. Mas eu me lembro que no meu primeiro pastorado, aqui, eu ia dar a ceia para alguns idosos, porque já não podiam vir para a igreja. E eu me lembro que eu gostava de conversar com um desses membros, mas eu ouvia, não era muito incomum dizer que viajou para outro estado para visitar parentes que passavam um tempão lá. E eu ficava assim pensando, não entendo, não tem forças para vir para a igreja, para adorar o Senhor junto com a comunidade. E realmente eu via que não tinha, mas conseguia forças para fazer uma viagem às vezes longa, difícil, de milhares de quilômetros às vezes. E às vezes, quando você vai conhecendo mais e sondando a história desses velhos, e é como eu disse, não são todos naturalmente, mas de alguns, essas pessoas deixaram a igreja há décadas. Há décadas. Então, não era a velhice o motivo dessas pessoas não estarem mais indo para a igreja. O coração delas havia se distanciado, perdido a alegria, perdido a motivação de estar no meio do povo do Senhor há muito tempo atrás. Mas quando a velhice chegou, alguém se lembrou. Fulano de tal foi da igreja. E me chamava então para a ministração da ceia. Irmãos, isso não é um bom sinal para a igreja. Não é um bom sinal para a igreja. Nós não podemos achar que isso é normal, porque isso não é normal para a igreja. Nós não podemos legitimar isso e não chegarmos em nossos lares e colocarmos o joelho no chão e dizer: Senhor, tem misericórdia, desperta o coração da tua igreja pelo zelo, pelo fervor espiritual. Porque muitas vezes é isso que acontece. Eu sou fruto, eu vivenciei a experiência de afastar-se dos caminhos do Senhor. E o afastar-se dos caminhos do Senhor não é do dia para a noite, não é um pequeno momento, é gradativo. Às vezes o coração começa a se sentir muito seguro. Às vezes a gente começa a dizer: ah, mas também o pastor é muito exigente. A gente já tem tantas coisas para fazer, tanto trabalho, e vive na igreja. É verdade. Às vezes eu percebo que a nossa frequência à igreja não passa de ativismo, muito parecido com a igreja de Sardes. Muito barulho, mas o Senhor diz: é só barulho, é só casca. Eu entendo que de fato a igreja,
ela precisa ter cuidado nesse sentido, porque de fato ela pode estar vivendo apenas um ativismo religioso. Mas nós temos que perceber de fato o que nos motiva a estarmos reunidos como igreja. Por isso que alguns querem festa, porque louvar o nome do Senhor, botar o joelho no chão e orar, ler a palavra, meditar nela, ter comunhão uns com os outros, não agrada, porque isso são atos de adoração a Deus. E quando o nosso coração está distante, nós não estamos adorando a Deus, nós estamos participando de atividades religiosas. E aí precisamos de ter muitas motivações para isso. E aí a gente vai buscar as diversas motivações possíveis. Não basta apenas se reunir para adorar. Mas nós não temos experimentado a bênção do Senhor em nossas reuniões, porque o nosso coração está longe do Senhor. Quando eu digo nosso, é como igreja de forma geral. Porque em todo lugar nós vamos ter aqueles que não se contaminaram. Mas nós somos desafiados, irmãos. Esta palavra que o Senhor deu para a igreja aqui, ela pega a cada um de nós. Eu fico pensando aqui, e ao ler e meditar sobre esta carta, eu não posso deixar de perguntar para mim mesmo: Senhor, o que é que esta palavra tem para dizer para mim? Sabe por quê, irmãos? Pastor Augusto Nicodemos conta uma das suas pregações, eu me lembro. Ele dizia que uma vez ele foi lá no seminário, quando ele formou, quando ele se graduou, e ele viu a placa de formatura e a foto daqueles formandos, e ele disse: a maioria não estava mais exercendo o ministério pastoral. A maioria dos que formaram com ele não estavam mais exercendo o ministério pastoral. Nós passamos também pelo crivo do Senhor. E nós vamos ver que nós precisamos estar perguntando isso. Às vezes nós estamos, irmãos, como alguém que vai no médico e vai se consultar e chega lá e recebe o diagnóstico do médico: você está com câncer. E aí ele sai do consultório e simplesmente faz de conta que o médico não disse nada para ele, e ele vai viver a sua vida como se ele não tivesse nenhum problema. Eu penso que a igreja, ela muitas vezes está assim. Jesus está dando diagnóstico para ela, mas ela nem sequer questiona: esse diagnóstico é para mim? Não, não é para mim. E aí você vai ver pessoas como essas que eu relatei aqui, que chegaram na velhice, mas que há muito tempo, que, como alguns dizem, eu não estou indo para a igreja, mas eu faço as minhas orações em casa. Isso é um diagnóstico de alguém que está com problemas espirituais, porque a palavra de Deus não diz isso para nós. A palavra de Deus diz: e não deixemos de congregarmos como é o costume de alguns, antes façamos a admoestação. É que está lá escrito em Hebreus
Será possível que a palavra do Senhor, ela não nos mostra que de fato essa prática não é cristã, não é aceitável, que é pecado, porque na medida em que eu não estou fazendo o que Deus manda, eu pego. Esta é a palavra para nós. O Senhor é o médico dos médicos, e Ele nos chama para nós estarmos atentos, mas Ele é aquele, irmãos, que também nos faz promessas. O vencedor, aqueles que não se contaminaram, andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, se eu tiver com câncer, eu quero ser tratado. Eu quero ser tratado. Eu não quero ficar dizendo para mim mesmo, eu não tenho câncer. Eu quero chegar para o médico e dizer, qual é o meu tratamento, doutor? Jesus está dizendo isso para aquela igreja. Vocês têm fama de que vivem, mas vocês estão mortos. Mas tem alguns aí que não se contaminaram. Mas não somente isso. Tem alguns que estão para morrer, mas consolide esses aí. Mude a trajetória. E aí ele vai dizer, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ele está dando aqui uma palavra de afirmação. Confie, ele está dizendo, seu nome não será apagado no livro da vida. Pelo contrário, eu vou confessar o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Veja, o desafio, a palavra do Senhor Jesus, quando Ele fala para aquela igreja de maneira dura, Ele não fala para aquela igreja querendo com que aquela igreja continue no erro. Ele fala porque Ele ama aquela igreja, e Ele quer que aquela igreja se arrependa e mude a sua forma de caminhar. Seja vigilante, consolida o restante que está para morrer. Lembra-te, depois de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. O Senhor estava chamando aquela igreja para mudanças. Quando nós olhamos para o texto devocional que eu li do profeta Ezequiel, o Senhor estava prometendo, aquela igreja estava vivendo um período de exílio, exílio babilônico. E Deus levou o profeta Ezequiel deu uma visão para ele, colocou ele num vale de ossos. E ele diz, Ezequiel diz que esses ossos estavam sequíssimos, sabe? Se esfarelando. E Deus diz para ele, Ezequiel, acaso esses ossos podem reviver? E Ezequiel já entendendo que as perguntas de Deus muitas vezes são perguntas para nos deixar assim abismados, porque de fato aqueles ossos não poderiam reviver. Era osso seco, não tinha nada. Mas Ezequiel, conhecendo Deus, disse, tu sabes, Senhor. E Deus diz, profetiza para esses ossos secos. E Ezequiel profetizou. E Ezequiel depois profetizou ao Espírito. E disse que se levantou um exército numeroso. E Deus disse, este povo está dizendo, os nossos ossos secaram. Nós entramos dentro da sepultura. E Deus estava dizendo, você está certo. Reconhecer isso é muito importante, Israel. E é nessa condição que vocês estão. Mas eu vou tirar vocês dessa sepultura. Eu vou levantar vocês de novo. Sou eu que ressuscito mortos.
Por isso que Jesus diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E 7 na Bíblia, ela tem um sinal de algo completo, pleno. Por isso que são 7 igrejas. São 54 vezes que o número 7 aparece no livro de Apocalipse. Você for em Isaías capítulo 11, versículo 2, você vai ver a discriminação de 6 características desse Espírito. Jesus está dizendo: eu sou aquele que posso reviver aqueles que estão mortos. Paulo em Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Amém, queridos? Amém. Mas nós não podemos ouvir a palavra do Senhor e não perguntar, e não questionar o nosso coração. Eu estou vivo, Senhor? Eu estou viva, Senhor? Eu preciso fazer essa pergunta para mim mesmo. Eu preciso. E é como eu digo, às vezes nós não queremos fazer essa pergunta porque incomoda. E como nós somos tendentes à arrogância, e acredito que foi isso que aconteceu com Sardes, como eu disse, nós vamos estar mortos-vivos. E nós temos muitos que não nasceram de novo em nosso meio. E é importante nós nos lembrarmos disso e perguntarmos a nós mesmos, olharmos no espelho, como um certo pregador falou, disse que já não aguentava mais a caminhada com a igreja, uma igreja fria, uma igreja sem compromisso, uma igreja sem envolvimento. E ele colocou o caixão, disse: nós vamos fazer o ofício fúnebre do morto. E mandou cada irmão passar ali na frente daquele caixão, olhar dentro, depois voltar. E disse que na medida que aquelas pessoas foram passando e olhando dentro, voltando para os seus bancos, começaram a chorar e pedir misericórdia ao Senhor. O pastor colocou um espelho dentro daquele caixão. Todos que olhavam se viam lá dentro. O Senhor Jesus disse que nós, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque verão o reino de Deus. Toda arrogância, toda autossuficiência não vem de Deus, nem a espiritual, nem a espiritual. Eu já disse, volto a dizer, para que Paulo não se tornasse arrogante espiritual, ele recebeu um espinho na carne, para que ele pudesse saber que de fato ele era pobre, miserável, mas a graça do Senhor lhe bastava. É um desafio para cada um de nós, irmãos. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor nos chama para conserto sempre. Nossas pregações, como eu disse, muitas vezes nós estamos vindo para a igreja porque queremos uma palavra de ânimo, porque a vida já está muito difícil, já tem muitos problemas, e o que nós queremos é sermos reanimados. As cartas da igreja do Apocalipse devem ser um referencial para mim e para você. E essa carta aqui é um desafio para mim e espero que seja para você. O que é que ela tem a dizer a mim e a você? Eu não quero ter nome de que vivo, mas estou morto. Sim, eu quero sim ser vigilante. E quero ajudar os que estão para morrer, viu, irmãos? Eu quero ser vigilante e quero ajudar os que estão para morrer.
Quando eu subo aqui neste púlpito, eu tenho este propósito. Porque eu sei que há alguns que estão para morrer. Morrer espiritualmente. Que estão cada dia mais se descuidando. Cada dia mais enchendo o seu coração de coisas que não vêm do Senhor. E o desafio é arrependei-vos. 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 É esse o desafio do Senhor para nós. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. É para esses. É para esses. Reparou? Desde a primeira carta, tem uma promessa e tem um juízo. Arrependa-se, lá na frente eu vou fazer isso. Se não se arrepender, ele vai dizer: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Que palavra dura! Não é isso que o Senhor quer fazer, não é verdade? Não é isso que Ele quer fazer. Ele está dizendo: você está morto, apesar de ter nome de que vive, mas está morto. Mas eu estou dizendo isso para você porque eu quero que essa situação mude. Mas se você não reconhecer que essa situação pode ser uma realidade na sua vida, na vida da igreja, então não pode haver mudança. Só há mudança na medida em que eu reconheço e que eu peço ao Senhor. Cada carta dessa, irmãos, tem algo a nos dizer. Cada carta dessas tem algo a nos dizer, a nos desafiar, a nos levar a pensarmos. E esta carta de hoje, ela tem promessas e tem também desafios, exortações, correções. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça com que a sua palavra ela penetre em nossos corações, nos encha de vida. A promessa dele para nós é essa: eu levantarei vocês da sepultura, farei um exército enorme. Cristão esfria na fé, cristão dorme, cristão precisa ser vigilante, cristão precisa se arrepender, olhar para trás, fazer concertos novamente com o Senhor. Cristão não pode achar que a doutrina da predestinação, da eleição, garante a ele uma vida sem compromisso, sem arrependimento, sem mudança. Não. É exatamente por sermos eleitos que nós ouvimos a palavra do Senhor e corrigimos a nossa vida no decorrer da nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Mariana e Lucas vão cantar mais um louvor a Deus. Logo após nós estaremos orando e encerrando o nosso culto.
sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã, pelo tempo em que estivemos reunidos para adorar o seu nome. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, o privilégio que o Senhor nos deu de estarmos reunidos. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que aqui esteve, pelo privilégio que tiveram, ó Deus, de poder te adorar reunido como igreja. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós queremos, ó Deus, agora pedir que o Senhor também nos dê entendimento em toda a tua palavra, pois a tua palavra nos desafia, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Aplica a tua palavra aos nossos corações. Tu és aquele que nos fortalece, que nos reanima, que nos corrige, que nos exorta. Tu és Deus de bondade e misericórdia. Bendito seja o teu nome. Nos leva debaixo da tua paz, ó Deus, para os nossos lares. Nos traz de volta, ó Deus, à noite, para mais uma vez a tua igreja estar reunida para te adorar, para engrandecer, para louvar o teu nome. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e bondoso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. À noite, 18 horas, a gente está com aquela questão, estou vendo um número bem maior hoje, né? Então fico com um certo temor de quantos virão à noite, tá certo? A equipe ali que estiver lá na frente, serão também 46 pessoas que vão entrar, então os 46 primeiros virão. Eu ainda não quero dizer que você que veio pela manhã não venha pela noite, não vou dizer isso porque pode ser que sobre lugar, então ainda vamos fazer assim, mas talvez na medida em que os irmãos estiverem retornando, a gente cria então essa prática de tal maneira que nós possamos atender todos os irmãos que assim estiverem vindo, tá bom? Deus abençoe, vão na paz do Senhor. Lembrando que quarta-feira a reunião é dos homens, a reunião presencial aqui embaixo às 7h30 é a dos homens, né? E que sábado desperta Débora às 4 horas da tarde aqui embaixo também. E que os jovens, às 6h45 da noite, encontro presencial aqui embaixo também, tá bom? Deus abençoe, vão na paz do Senhor, em nome de Jesus. Conclui aqui, né? Concluiu? Não. Acho que você vai esquecer, pode concluir.